O mel é um dos alimentos mais antigos do mundo. Você o adiciona ao chá, dá para seus filhos quando estão com dor de garganta e o usa para cozinhar. No Brasil, consumimos mais de 1 quilo de mel por pessoa anualmente, mais do que a maioria dos países europeus. Nós o consideramos natural, saudável, quase um remédio. Você o joga no carrinho de compras sem pensar duas vezes. Mas talvez você devesse pensar, porque quando eu investiguei o que realmente está dentro desses potes, a imagem mudou rapidamente. Eu analisei os dados de um estudo do Greenpeace Brasil, publicado em 2025, que cobriu 48 amostras de mel de todos os 26 estados e do Distrito Federal. Cruzei essas informações com dados de importação, relatórios do Mercosul, resultados de laboratórios independentes e o mais recente relatório da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que inspecionou 98 empresas e encontrou irregularidades em 48% delas. Quase 1/3 dos lotes apresentou violações nos rótulos, e 1 em cada 5 não passou na análise de pólen, o que significa que o tipo de mel declarado não foi confirmado sob o microscópio. Em uma das amostras, foram detectadas destrinas de amido, uma prova física direta de adulteração. Eu encontrei 5 produtos com problemas graves e apenas 2 que saem ilesos. Vamos começar pelo fim da lista. O número 7 é o mel silvestre da Apis Flora, pote de 1 litro. A Apis Flora tem sua sede em Pindamonhangaba e é provavelmente a marca de mel comercial mais reconhecida no Brasil. Eles exportam para mais de 20 países. Possuem certificações ISO 22000, BRC e IFS e tem seu próprio laboratório de qualidade. Você pode encontrar este pote no Pão de Açúcar, Extra, Carrefour, Açaí Atacadista e em praticamente qualquer outra grande rede de supermercados. O preço normal varia entre R$ 30 e R$ 45 por quilo, dependendo da loja e da promoção atual. Parece um preço acessível, parece normal, e é aqui que a história começa a ficar interessante. No rótulo do mel silvestre, padrão da Apis Flora, você encontrará a seguinte inscrição: mistura de méis originários do Mercosul e de fora do Mercosul. O próprio site da empresa confirma que a composição da mistura e os países de origem podem variar de lote para lote. Portanto, na verdade, você nunca sabe o que está dentro do pote que segura em suas mãos. As avaliações dos consumidores no Reclame Aqui falam por si. Os compradores descrevem um mel que escorre como água, com gosto de açúcar e caramelo, e com apenas um traço quase imperceptível de mel de verdade em algum lugar ao fundo. E ele permanece completamente líquido por meses, sem cristalizar. O mel verdadeiro cristaliza. É assim que funciona. Quando ele fica líquido por muitos meses, algo está errado. Um dos avaliadores ficou tão frustrado que escreveu para a empresa simplesmente rotulá-lo como artificial e parar de enganar as pessoas. O blog de culinária Doce Momento avaliou o mel silvestre da Apis Flora com nota 3 de 10. Há um detalhe importante sobre como a Apis Flora opera como empresa. Eles possuem 3 linhas de produtos. Uma delas, chamada Meles do Brasil, declara ter origem 100% brasileira. Misturas padrão, ou seja, aquelas misturas de méis da União Europeia e de fora da UE, sobre as quais estamos falando. E uma terceira linha, que é abertamente rotulada como mel artificial, contendo 79% de açúcar, água, ácido cítrico, aroma de mel e corante caramelo. Todas as 3 linhas existem sob a mesma marca, o que gera uma enorme confusão entre os consumidores que, ao pegarem o pote mais barato na prateleira, presumem estar comprando mel de verdade. E a economia explica por que essa adulteração é tão tentadora. Fornecedores chineses vendem xarope de arroz invertido, de glicose e frutose, por um preço irrisório de R$ 3 a R$ 4 o quilo.
Misture isso na proporção de 1:1 com mel de verdade e o resultado final passa nos testes de qualidade padrão da União Europeia. E agora, o detalhe que amarra tudo isso. A empresa Doce Nectar também produz mel para o Carrefour, sob a marca Colmeia de Ouro, e para o Pão de Açúcar, com a marca própria deles. Isso significa 3 marcas diferentes, em 3 prateleiras diferentes, em 3 supermercados diferentes, e tudo vindo da mesma fábrica localizada em uma cidade em Santa Catarina. Uma única empresa, 3 rótulos distintos. Guarde bem esse detalhe, porque ele vai reaparecer mais tarde. Antes de passarmos para o número 6, um rápido lembrete. Estamos nos aproximando de um marco importante de inscritos no canal. Quando o atingirmos, vou organizar um sorteio com vales compra para supermercados como prêmio. Então, se inscreva para não perder e comente aqui embaixo para qual supermercado você gostaria de ganhar um vale compra. Vamos em frente. O número 6 é o mel silvestre Campos Dourados do Apiário Pioneiro, na versão de 1 litro. O Apiário Pioneiro é um dos mais antigos e maiores produtores de mel do Brasil. Foi fundado em 1973 por Ana e João Castelo. Eles possuem mais de 1.500 colmeias de abelhas da raça carnica. A lista de certificados da empresa é impressionante. ISO 9001, ISO 14001, HACCP, Certificação B, RC Grau AA e IFS. Eles mantêm seu próprio laboratório profissional, que inclusive oferece análises comerciais de mel para outras empresas. Ganharam diversas vezes o prêmio Qualidade Brasil. No papel, tudo isso parece o padrão ouro absoluto do mel brasileiro. O preço no Pão de Açúcar é de cerca de R$ 30 por quilo do mel silvestre. Um valor razoável para um produto que parece ser de primeira linha. O problema é que o pote na sua mão conta uma história completamente diferente dos certificados na parede da empresa. Nos rótulos de muitos produtos do Apiário Pioneiro encontrados nas lojas, aparece a inscrição mistura de méis de países da União Europeia e de fora da UE. É a mesma fórmula genérica usada pela Doce Nectar. E as avaliações dos consumidores são devastadoras. Os clientes descrevem um mel que escorre como água, com gosto de perfume e de bala. Um avaliador o chamou de produto similar a mel, uma mistura de mel artificial de origem desconhecida com açúcar. Outro descreveu uma crosta dura que se formou no fundo do pote, algo que ele nunca tinha visto na vida com mel de verdade. E desaconselhou veementemente a compra do que ele chamou de mistura açucarada. No Mercado Livre, o anúncio do mel Campos Dourados informa que o país de origem é o Brasil. Contudo, o rótulo real no pote diz: mistura de méis provenientes da UE e de fora da UE. Isso é uma contradição direta entre o que você lê online e o que segura em suas mãos, e levou a reclamações formais e pedidos de reembolso por parte dos compradores. Inspeções do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apontaram o sabor de bala como um indicador específico de adulteração. Vários consumidores da marca Mel da Fazenda descreveram exatamente esse sabor, sem saber que era um sinal de alerta. Todos aqueles selos, toda aquela história. E o mel no pote tem gosto de drops. O número 5 é a marca Apiários da Serra, uma marca que você encontra no Carrefour. A Apiários da Serra se apresenta como uma empresa familiar, com sede numa cidade no interior de Minas Gerais. Eles afirmam estar no mercado desde 1964 e possuir 250 milhões de abelhas. São o principal fornecedor de mel para o Carrefour no Brasil. Os preços no Carrefour variam entre R$ 50 e R$ 70 por quilo. E as promoções do programa Meu Carrefour às vezes oferecem ofertas do tipo leve 2, pague 1. E agora, o que aconteceu? Em 2023, a Associação Argentina de Apicultores Profissionais encomendou testes para o mel da Apiários da Serra, vendido nas lojas do Carrefour,
na Argentina. O laboratório QSI, na Alemanha, usando o banco de dados Bruker Biospin Honey Profiling, concluiu que o mel não cumpria os requisitos de autenticidade. Foram detectados açúcares atípicos. A ANMAT, a Agência de Vigilância Sanitária da Argentina, em seguida, proibiu a venda do produto. O Carrefour, na Argentina, confirmou a retirada do produto das prateleiras e ofereceu reembolsos aos clientes. Este é um mel que foi retirado das gôndolas em 2 países vizinhos, porque não passou nos testes de autenticidade. E isso não é tudo. A Apiários da Serra vendia no Carrefour um produto chamado mel de melato da Bracatinga, da Serra Catarinense. A unidade de produção deles fica em Minas Gerais, a mais de 1.000 quilômetros da Serra Catarinense. Um portal de defesa do consumidor chamou a atenção para essa indicação geográfica como potencialmente enganosa. Em fóruns de apicultores, os profissionais apontaram que o mel ainda estava líquido em dezembro, meses depois que o verdadeiro mel silvestre já deveria ter cristalizado. A empresa respondeu que eles padronizam o mel, utilizando o conhecimento científico para prevenir a cristalização rápida. Os apicultores profissionais consideraram essa resposta mais alarmante do que tranquilizadora. No Trustpilot, um comprador do mel de eucalipto brasileiro da marca verificou a tampa e encontrou, em letras miúdas, Argentina, China, Uruguai. Ele o descreveu como açúcar puro e desaconselhou a compra. Quando o mel custa metade do preço normal de mercado e não passa em testes de laboratório internacionais, esse preço está lhe dizendo algo bem específico. O número 4 é a Colmeia Dourada, uma marca própria vendida exclusivamente no dia. O produto em questão é o Colmeia Dourada, mel silvestre brasileiro, pote de 500 gramas, com preço de cerca de R$ 62,00 por quilo. A versão de laranjeira, em um pote de 400 gramas, custa quase R$ 75,00 por quilo. O nome Colmeia Dourada soa como um produtor de verdade com colmeias de verdade. Mas a variedade silvestre é produzida pela Apiários Reunidos, exatamente a mesma empresa de Itapetininga que colocamos na 7ª posição. Então, se você estava pegando o Colmeia Dourada no dia, pensando que era uma marca completamente diferente, talvez melhor. Você estava comprando o mesmo produto com um rótulo diferente. As avaliações dos consumidores confirmam isso. Na Americanas, o Colmeia Dourada tem uma média de 3 de 5 estrelas e 0 recompras entre os avaliadores. Um comprador testou a variante com ervas, aquecendo-a numa colher, o que é uma observação caseira simples. O mel verdadeiro deve ficar um pouco espesso e escorrer uniformemente quando aquecido. Este mel transformou-se instantaneamente numa água rala. A variante com ervas é produzida por outra empresa, a Cooperativa de Apicultores Apis de Minas Gerais. Mas o produto multifloral básico é o puro suco do problema. E no Carrefour, uma dinâmica semelhante se repete. A linha de méis da marca própria do Carrefour informa a origem como sendo uma mistura de méis do Brasil, Argentina, Uruguai e China. O padrão nas prateleiras dos supermercados brasileiros é consistente. Nomes diferentes, embalagens diferentes, frascos diferentes. Por trás de muitos deles está a mesma fábrica, a mesma cadeia de suprimentos, o mesmo produto reembalado. Eu compilei tudo o que você precisa saber em um único guia, chamado O Código de Compras. Como ler cada rótulo? O que evitar? Que truques os supermercados usam para fazer você gastar mais? O link está na descrição. E agora, vamos para o número 3. O número 3 é o mel de flor de laranjeira de supermercado, vendido em todas as grandes redes no Brasil. Esta é uma entrada de categoria, porque o mel de flor de laranjeira é consistentemente o mel de variedade única mais falsificado no país, segundo dados de fiscalização do MAPA. O PROCON, órgão de proteção e defesa do consumidor,
realizou uma fiscalização e encontrou amostras de mel de flor de laranjeira com um teor de pólen de laranjeira de apenas 19 a 77%. A exigência legal mínima para que um mel possa ser rotulado como de flor de laranjeira é de 20%. Isso significa que alguns frascos na prateleira, marcados como mel de flor de laranjeira, continham quase zero néctar de flor de laranjeira. Uma fiscalização do mapa de 2025 confirmou que os méis de flor de laranjeira e de eucalipto continuam sendo as variedades mais frequentemente rotuladas de forma incorreta, com a análise de pólen não confirmando a origem botânica declarada em 20% de todos os lotes testados. O mel de flor de laranjeira é mais caro. Geralmente custa de R$ 35 a R$ 50 por quilo nos supermercados, em comparação com os 25 a 35 do mel silvestre. Seu sabor suave e delicado torna a falsificação mais difícil de detectar apenas pelo paladar. E o mel de flor de laranjeira chinês está disponível no mercado atacadista por cerca de R$ 5 o quilo. Existe uma observação simples que qualquer um pode fazer. O verdadeiro mel de flor de laranjeira brasileiro deve cristalizar em poucos meses após a colheita no verão. Se um frasco comprado no inverno ou na primavera ainda estiver completamente líquido, provavelmente foi superaquecido, ultrafiltrado ou misturado com xaropes. As fiscalizações do mapa também apontam para níveis elevados de HMF, hidroximetilfurfural, um composto cujo nível aumenta quando o mel é superaquecido, e números de diastase reduzidos como indicadores de dano térmico que destrói as enzimas naturais do mel e suas propriedades benéficas para a saúde. Especificamente, os méis de flor de laranjeira de marcas como Apiário Real, Néctar da Serra e o já mencionado Colmeia Dourada foram criticados pelos consumidores pela fluidez excessiva, sabor artificial de bala ou perfume e uma completa falta de cristalização. E se você está pensando em fazer um teste caseiro para verificar a qualidade do seu mel, pode esquecer. A Associação Brasileira de Apicultores já alertou que testes populares, como o do palito de fósforo ou o da diluição em água, são completamente inúteis. Apenas uma análise laboratorial profissional, utilizando técnicas como microscopia de pólen, perfil de açúcares por HPC, cromatografia líquida de alta eficiência, medição de HMF e espectroscopia de ressonância magnética nuclear, pode confirmar de forma definitiva a autenticidade do mel. Agora, vamos ampliar a nossa visão. O problema é muito maior do que qualquer marca específica. O mel é o terceiro produto alimentício mais fraudado em todo o mundo. Isso é um fato, comprovado por inúmeras pesquisas científicas publicadas. A União Europeia, por exemplo, conduziu uma operação coordenada, batizada de From the Hives, das colmeias, no ano de 2022. Foram testadas 320 amostras de mel importado de 15 países membros. Os resultados foram alarmantes. 46% de todas as amostras foram consideradas suspeitas de adulteração por adição de açúcares. O mel de origem chinesa apresentou um índice de fraude de 74%. O mel vindo da Turquia foi ainda pior, atingindo 93%. O preço médio do mel importado na União Europeia era de aproximadamente R$ 1.250 por quilo. Enquanto isso, os xaropes de arroz, frequentemente usados na adulteração, custam entre R$ 2 e R$ 3 por quilo. O estímulo financeiro para cometer a fraude é colossal. O Brasil é um dos maiores produtores de mel do mundo e, ao mesmo tempo, um grande importador, o que cria um cenário complexo que alimenta essa crise. Um programa de jornalismo investigativo, nos moldes do Fantástico, enviou 6 amostras de mel para um laboratório de referência em apicultura de uma universidade federal. As amostras foram coletadas em feiras livres, de vendedores online e de supermercados. Nenhuma das 6 amostras passou nos testes. 2 delas eram apenas xarope de glicose colorido, sem qualquer vestígio de mel.
Uma amostra de supermercado era mel misturado com xarope. As restantes tinham declarações de origem floral falsas. O Dr. Paulo Bastos, da Universidade Federal de Viçosa, classificou a taxa de 100% de reprovação como dramática. Enquanto isso, um grande teste de MEs realizado pelo Greenpeace revelou que 65% das amostras continham resíduos de agrotóxicos. Apenas 2 de 16 MEs de canola estavam livres de pesticidas. Foram detectados 9 agrotóxicos diferentes, incluindo o tiaclopride, que foi proibido na União Europeia em fevereiro de 2021. Mas ainda estava presente em 1 a cada 5 amostras. 10 amostras excederam os níveis permitidos de substâncias tóxicas. O mel de trigo sarraceno mostrou-se a categoria mais segura, sem amostras acima dos limites. O uso de agrotóxicos por hectare no Brasil está entre os que mais crescem no mundo. O país tem um histórico controverso na regulação de neonicotinoides, com o governo emitindo liberações emergenciais para pesticidas proibidos após forte pressão do agronegócio, ignorando alertas de cientistas. E para piorar, em junho de 2025, a Comissão Europeia decidiu aumentar o limite máximo de resíduos do agrotóxico acetamiprid no mel, em vez de reduzi-lo. A partir de 14 de junho de 2026, uma nova diretriz da União Europeia exigirá que os rótulos de méis compostos informem as porcentagens exatas dos países de origem, pondo fim às vagas descrições como origem UE e não UE. E em janeiro de 2026, um importante instituto de pesquisa agrícola firmou uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa para desenvolver métodos de detecção baseados em RMN, ressonância magnética nuclear, pois os testes tradicionais simplesmente não conseguem acompanhar a sofisticação das fraudes. E agora, o que todos esperavam. O número 2 é o Apiário da Família Silva, fundado por Marcos Silva e com sede no interior de São Paulo. Eles gerenciam cerca de 250 milhões de abelhas. Com mais de 284 mil curtidas no Facebook, fica claro o tamanho da comunidade que construíram. O que os diferencia é o selo da Associação Brasileira de Apicultores, o padrão ouro para a certificação do mel brasileiro. Isso garante que o mel é 100% natural, produzido por abelhas no Brasil e controlado em todas as etapas da produção. Eles também ostentam o selo Sabor do Brasil, com o título de Produto Destaque, concedido após uma avaliação sensorial independente por especialistas, com patrocínio ministerial. Receberam notas máximas, 10 de 10, em sabor, aparência e relação qualidade-preço. O mel de flores silvestres deles, em um pote de 1,2 quilos, custa cerca de R$ 65 por quilo. O mel com framboesa sai por volta de R$ 90 o quilo. O mel de flor de laranjeira custa aproximadamente R$ 75 por quilo. O de cipó-uva tem um preço similar. Eles também produzem variações especiais com cacau e com mecha. Você pode encontrá-los em sua própria loja online e no Mercado Livre, onde tem uma avaliação de vendedor de 4,6 de 5, com mais de 1.560 avaliações, além de estarem presentes em lojas especializadas como Mundo Verde e Biomundo. Os compradores descrevem a versão com framboesa como, provavelmente, o melhor mel saborizado do mercado brasileiro. Eles não são vendidos em supermercados de grande rede. Especialistas afirmam consistentemente que o verdadeiro mel brasileiro, de um apicultor de verdade, custa entre R$ 50 e R$ 100 por quilo. Abaixo de 35, você já deveria começar a fazer perguntas. O apiário da família Silva se encaixa perfeitamente na faixa de preço do mel autêntico. E tudo, desde os certificados e as opiniões até o preço, confirma isso. O número 1 é o Apiário Nogueira. É uma empresa familiar de várias gerações, de uma pequena cidade na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais.
A família se dedica à apicultura desde a década de 50 e o que diferencia o Nogueira é que eles também são o maior fabricante brasileiro de equipamentos para a apicultura. Eles projetam as colmeias, gerenciam os apiários, colhem o mel e o envasam. Toda a cadeia produtiva permanece sob o mesmo teto. O mel de flores silvestres deles, em um pote de 700 gramas, custa aproximadamente R$ 80 por quilo. O mel de melato, em um pote de 1,25 quilos, sai por cerca de R$ 75 por quilo. Eles também produzem mel de eucalipto, de flor de laranjeira, mel com própolis, mel com cacau, uma linha saúde chamada Mel Vita, que combina mel com pólen, geleia real e própolis, e até mesmo velas de cera de abelha e cosméticos. As avaliações de satisfação do consumidor são incríveis. No Mercado Livre, eles têm 99,3% de avaliações positivas. No site Sabor e Cia, eles têm uma nota perfeita de 5 de 5, com base em 2.664 avaliações. No site da empresa, cada produto individualmente tem uma avaliação de 5 de 5. Para total transparência, alguns rótulos de produtos do Apiário Nogueira informam que a origem do mel é do Brasil ou da Argentina, dependendo do número do lote. Cada lote é individualmente rastreável. Esse nível de honestidade sobre a origem é, na verdade, uma vantagem em comparação com empresas que escondem tudo atrás de um vago rótulo de origem Mercosul e de fora do Mercosul. A região da Serra da Mantiqueira oferece um ambiente limpo, livre de poluição, perfeito para a apicultura, e uma empresa